O Enem do ano passado ele foi bastante caótico, isso aí você já sabe. Talvez você tenha sido vítima da correção péssima que eles fizeram no ano passado. Porém, tem uma outra questão. Tem algumas pessoas que foram vítimas ao contrário, vamos colocar dessa forma, que são aquelas pessoas que tiraram notas muito altas sem necessariamente ter uma redação que merecia essa nota alta. Esse é o caso de uma redação nota 1000 que é consenso para os professores. Não merecia nota 1000. Não tem como essa redação ter tirado nota 1000. É impossível essa redação tirar nota 1000 em um sistema, em um processo de correção que seja normal, que seja ideal, né? Vamos colocar dessa forma. Antes da gente analisar de fato a redação necessariamente, eu quero só contextualizar vocês em relação a uma coisa. Erros são normais. Não é uma novidade que algumas redações nota 1000 tirem nota 1000 mesmo sem merecimento. E eu falo isso com bastante tranquilidade, porque quando a gente pega lá redações de 2021, por exemplo, tem redações que tem tipo 18, 19 erros gramaticais e tiraram nota 1000. E uma outra coisa, isso não é culpa do estudante. Eu acho que é aqui que vem um pulo do gato importante em relação a vocês. Não dá para culpabilizar o estudante pelo erro da banca. É um erro do processo de correção. É um erro de quem deu 1000 para esses textos. Então, assim, quando a gente olha para o passado, já aconteceu isso outras vezes. Porém, tendo em vista que ano passado foi um ano muito marcante, foi um ano em que, cara, muita gente foi injustiçada, é muito curioso que até mesmo nas redações da elite, né, teoricamente, a gente tenha erros tão grotescos de correção. E é esse texto especificamente que eu quero analisar junto com vocês. É o texto do nosso amigo Caio Silva Braga, de Recife. Ponto muito importante, tá? Não é culpa dele, não é um ataque ao Caio. Assim, eu não conheço, eu não sei quem é o Caio e tá tudo certo. Eu só tô colocando o nome dele aqui, por quê? Porque tá no G1 esse nome e tá tudo certo. Então, assim, o que eu vou fazer aqui é muito mais uma crítica ao processo de correção e uma crítica, claro, ao texto que foi feito que tirou nota 1000, para mostrar para vocês que não merecia. Porém, é claro, não é um texto horrível, um texto que, nossa, merecia 480 pontos. Isso também não. Porém, eu quero apontar alguns erros meio grotescos, alguns erros que uma redação nota 1000 normalmente não comete, para que vocês tenham uma noção, primeiro, do que não fazer, que são os erros, né, que talvez o Caio aqui tenha cometido, e ao mesmo tempo para que vocês compreendam que até mesmo nas redações de elite, a gente não tem necessariamente um consenso 100% de que, cara, é sempre nota 1000, é sempre um texto excelente, é sempre um texto maravilhoso. Antes da gente ler a redação do Caio, só para relembrar vocês, né, a gente tinha ano passado como tema o quê? Vamos pegar aqui. Nós tínhamos lá as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Como é padrão do Enem, eles sempre trazem um problema social. Tá? Então eles sempre vão trabalhar com temas que são temas negativos. Nesse caso, a gente poderia assumir o seguinte: perspectivas negativas acerca do envelhecimento no Brasil. Isso já faria com que a interpretação da redação ficasse muito mais fácil, né? Porque você pensaria, tá, quais são as perspectivas ruins em relação ao envelhecimento? Quais são os problemas que a gente pode ter quando a gente olha para envelhecimento? Não à toa, os textos motivadores sempre te levavam para isso. Então, um exemplo rápido aqui. Você tinha no texto 2 o quê? A imagem acerca do envelhecimento. Como as pessoas olham para o envelhecimento, de que forma a sociedade trata o envelhecimento. Então, quando você pega essa imagem, você tem o quê? Uma imagem antiga, até tem um nome aqui, né? Um pictograma antigo, que é, ser idoso é, né? Você estar cansado, é você não ter uma qualidade de vida muito alta. E a nova imagem é, não, é uma pessoa
60 a mais. É uma pessoa normal 60 a mais. E fechou. Então, essa imagem social acerca do envelhecimento, ela tem sido combatida. Essa imagem mais negativa, a gente tem tido tentativas de combate a ela. Porém, o senso comum ainda vai tratar o envelhecimento como algo horrível, como algo péssimo. E uma outra questão aqui relacionada ao envelhecimento está no texto 4, né? Um novo estereótipo, o velho ativo, saudável e com recursos, pressiona o velho inativo, doente e pobre. Nem todos os idosos têm recursos à disposição para aderir a essa corrida. Aqui tem um ponto bem legal, veja só. Eles estão trazendo para nós que o velho ativo, o velho com saúde, ele é um velho que, muito provavelmente, com recursos. E qual que é o principal recurso, né, na nossa sociedade atual? Dinheirinhos. E aí eles até colocam, né? Pressiona o velho inativo, doente e pobre. A partir disso você já começa a pensar, tá, como é o envelhecimento da pessoa idosa que tem grana? Ah, é de um jeito X, vai ter tempo para ir no médico, vai ter tempo para ir jogar bingo, vai ter tempo para, sei lá, se cuidar, vai ter tempo para ir numa academia da vida, para praticar uma corrida. E no caso do velho pobre, a pessoa que não tem grana, pô, provavelmente esse cara não vai ter esse tempo. Esse cara não vai receber uma aposentadoria digna. Esse cara não tem uma qualidade de vida, vai ter que, né, ficar em fila de posto, ficar em fila para pegar remédio, ficar em fila para um monte de coisas. Muitas vezes esse cara vai ter que ajudar na renda em casa. Então é o caso de você pega um Uber e é um idoso que tá te levando, diferentemente lá do velho que vai ter grana, que vai ter recursos. Isso é uma perspectiva negativa que você poderia argumentar, mostrando, olha, as perspectivas negativas, elas decorrem do quê? Da falta de recursos, da grana da pessoa necessariamente. Então, tudo isso permite que você construa uma redação muito melhor, uma redação que fizesse muito mais sentido. Tudo bem? Então, os próprios textos te direcionavam para algumas coisas legais no final das contas. São informações bacanas. Vamos ver para onde o nosso amigo Caio vai nos levar. Se ele vai conseguir nos levar para um raciocínio negativo também, para um raciocínio que faça sentido também. Em O Caraíba, o autor indígena Daniel Munduruku traz narrativas dos povos originários no Brasil pré-cabralino. Legal, então ele está começando com um repertório sociocultural aqui, está trazendo uma obra indigenista, perfeito, que é o Daniel Munduruku em O Caraíba. Legal. Tá tudo bem fazer dessa forma. Ele faz uma sinopse inicial e agora ele vai recortar pra gente. É um tipo de citação muito padrão. Então você dá a sinopse do texto e depois você especifica. Nessa obra, agora vem a especificação do repertório. Ele retrata elementos característicos das culturas e dos costumes das comunidades tradicionais, como o respeito, dos mais velhos e a sua sabedoria. Legal, então como respeito aos mais velhos e ao que os mais velhos sabem. Aqui tá o gancho. Ele vai se utilizar dessa citação para conectar. Olha, lá na obra, a galera respeita os mais velhos, a galera respeita a sabedoria dos mais velhos. E a partir disso, provavelmente, ele vai construir o seu raciocínio. Nesse contexto, então, em que contexto? No contexto em que na obra há um respeito aos mais velhos e à sabedoria. Esse conectivo tá certo, tá bacana. É nítido que a perspectiva dos personagens do livro não reflete a forma como a sociedade brasileira enxergou o envelhecimento ao longo do tempo, tampouco as tendências mais modernas disso. Então, pera lá. É nítido que a perspectiva dos personagens do livro não reflete a forma como a sociedade brasileira enxergou o envelhecimento. Legal, então essa forma respeitosa que está sendo ilustrada no livro, a gente não vê no contexto brasileiro. Por quê? Por dois motivos. O envelhecimento ao longo do tempo, como nós vimos o envelhecimento ao longo do tempo. Spoiler, esse cara aqui é o argumento 1 dele. Tampouco, como também, as tendências mais modernas disso. Legal. Então ele está prometendo para mim o seguinte: vou falar do envelhecimento ao longo do tempo e como isso afeta na vida hoje do envelhecido,
E ele tá prometendo para mim, vou falar da tendência moderna, como nós enxergamos os idosos hoje e como isso afeta negativamente, porque todo o contexto aqui é negativo, ele tá falando, olha, não há uma reflexão positiva acerca do envelhecido. Ele falou isso para mim. Por dois motivos. A forma como a gente viu no tempo e como a gente vê hoje. É ele que tá prometendo isso para mim. Historicamente no Brasil, beleza. Talvez alguns de vocês estejam, meu Deus, ele não começou com primeiramente. Não tem problema, tá? O ponto aqui é o seguinte: ele vai ter conectivos que conectam parágrafos. Depois, ele vai ter pelo menos dois? Ah, ele tem, olha só. Ele tem lá o cara, o por outro lado e o dessa forma. Fechou? Fechou? Ele tá cumprindo com a regra básica. Isso não está errado. Historicamente no Brasil, envelhecer é um privilégio, não é um direito. Pausa. O que ele falou para mim? Que você envelhecer com qualidade é um privilégio, é algo bacana, mas não é um direito a todos. Não tem sido garantido a todos isso. Beleza? Vamos ver se ele explica pra gente isso. Isso é evidenciado por estratégias de manutenção da ordem social implementadas pelas elites. Pera lá, o que ele tá falando para mim? Olha, o fato de o envelhecimento não ser um direito a todos é uma estratégia de manutenção da ordem social implementada pelas elites. Eu vou até pegar aqui minha mesinha. Vamos lá, vamos fazer ao vivo aqui. Ok, então o que ele tá prometendo para mim? Ele vai argumentar sobre manutenção da ordem social. Que manutenção da ordem social é essa? Bom, as elites vão continuar ocupando o topo da pirâmide, enquanto a grande massa tá aqui. Enquanto a massa tá aqui. É isso que basicamente a gente consegue entender. Implementadas pelas elites. Beleza. Aí ele vai exemplificar para mim como a promulgação... Opa, olha o repertório lá. Como a promulgação da lei do sexagenário. Uma das leis pré-abolicionistas que libertava escravizados maiores de 60 anos. Então ele citou para mim, olha, a lei funciona assim. Ao contrário do senso comum, que vê essa medida, ele ainda está falando do repertório. Ele ainda está trabalhando com o repertório. Que vê essa medida como uma conquista para eles, a historiografia entende que essa medida não tinha intenções reais de oferecer liberdade a essas pessoas, pois suas expectativas de vida eram baixíssimas. Ok, ele está falando do repertório, ele está explicando para mim, falando, olha, na realidade, a lei do sexagenário, ela só foi aprovada por quê? Porque naquela época, a expectativa de vida, ela era muito baixa. Beleza. Ok, perfeito. O ponto agora é o seguinte, certo, e daí? Você citou isso aí. Textos nota 1000, eles não vão deixar essa ponta solta, não. E daí? Onde isso leva? Para onde isso me leva? Qual a consequência disso? Ou mais do que isso, o que isso tem a ver com hoje? Ele tem que estabelecer para mim. Porque ele falou, não é um direito. Não é um direito hoje. Por que não é um direito hoje? Como que eu consigo entender isso? Cadê a ligação? Aí ele vai lá e coloca. Nesse cenário, portanto, aqui é meio redundante, tá? Você usar esses dois conectivos um seguido do outro é tipo você usar pois por quê. Tal coisa, pois por quê, tal coisa. Assim, em outros anos, esse negócio aqui, cara, é um desconto na C4. Pô, você tá colocando dois conectivos redundantes, um do lado do outro? Mas beleza. Envelhecer não era uma oportunidade para todos os brasileiros, mas um privilégio. Ok, eu concordo com ele. Ele tá certo. Discordar dele é você discordar da realidade. Beleza. Mas e o Brasil? Hoje? Cadê? Cadê ele puxando para hoje? Cadê ele colocando isso, aplicando isso na realidade atual do Brasil? Não tem. Ele prometeu lá pra mim, lá em cima, como a sociedade brasileira enxergou o envelhecimento ao longo do tempo, beleza. Mas e agora? E hoje? Cadê? Porque o tema é perspectivas acerca do envelhecimento puxado pra hoje, bicho. Cadê esse daí? Ele não me responde. Ele não me responde isso.
Por que que não é um direito a todos hoje? Lá, no final do século XIX, eu entendo. Eu entendi, ele explicou muito bem. Tá sensacional, o vocabulário dele é assim, ó, coisa linda. Mas e aí? Não tem. Ponta solta. Pensando no Enem, de verdade, gente, pensando no Enem numa análise profunda, competência 3 aqui, já perderia. Tudo bem? Pedro, mas o corretor ele vai conseguir pegar isso na hora? É o mínimo. É o mínimo. O cara é treinado pra isso, bicho. Como que o cara não me pega um negócio desse? Como que o cara não me pega uma redundância de conectivo aqui? Como? Como que esse cara não saca isso? Mas vamos lá. Por outro lado, ó, veja, o por outro lado é algo, né, equivalente a entretanto, de outra forma. Ele tá indo para uma outra questão. Beleza. Correntes contemporâneas de pensamento colocam os idosos e o envelhecimento em outras posições, de enfrentamento ao etarismo, de atividade física e econômica e de engajamento político e social. Putz. Putz. Cara, para e analisa um negócio. O que ele me prometeu no começo? Não reflete a forma como a sociedade brasileira enxergou o envelhecimento e, ao mesmo tempo, não reflete a forma como... Que cor que eu vou usar aqui? Meu Deus. Como nós vemos hoje. O que você entende do começo do texto? Você entende do começo do texto que ele vai falar, olha, na atualidade, a gente não enxerga o idoso de uma forma positiva. É isso que ele tá me falando aqui. É isso que dá pra depreender do que ele tá falando aqui. Só que o D2 dele, ele tá puxando pra algo positivo, bicho. Ele tá vindo pra algo positivo. Mas aqui em cima, ele me prometeu algo negativo. Cara, isso é de uma incoerência gigantesca. Isso daqui, rapaziada, pensando em competência 3, é uma incoerência grave. Porque ele me promete um negócio e fala sobre outra coisa. Era pra perder na competência 3. Tá errado esse negócio aqui, cara. Tá errado. Aí, olha só. Correntes contemporâneas de pensamento colocam os idosos e o envelhecimento em outras posições, de enfrentamento ao etarismo. Cara, você fazer essa sequência de exemplos, ela fica muito é uma sequência muito bonita. Mas é uma sequência muito bonita para textos que você tem muito espaço. Sei lá, tô fazendo um artigo acadêmico. Aqui você tem enfrentamento ao etarismo, atividade física e econômica e engajamento político e social. Ok, beleza. Você tem que desenvolver essas 3 coisas. Você me prometeu, você tá falando para mim. Você tá me dando 3 exemplos. Eu preciso, certo? Como que isso acontece? Como que isso acontece? E outra, como que isso acontece? Ele não vai desenvolver. Spoiler, ele não vai desenvolver. Por quê? Porque não tem espaço para desenvolver. Escolhe um. Ah, enfrentamento ao etarismo. Ah, daí como que isso acontece? Aí você desenvolve. Uma questão de atividade física e econômica. Como isso acontece? Aí desenvolve. E aqui a gente tem um segundo problema. Olha só. Correntes contemporâneas colocam o idoso e envelhecimento em outras posições, de enfrentamento, ou melhor, de exaltação à atividade física e econômica. Legal. Mas o que o texto 4 falava mesmo? Quem que realmente tem acesso a isso? Quem realmente é exaltado para fazer atividade física? É o velho pobre? O Uber, o 99 Pop, que tá indo lá para ajudar na renda em casa? O próprio gráfico te fala, bicho. Idosos são os principais mantenedores dos lares. Em 38% dos casos são a principal renda, mas contam com outras rendas. 34% contribuem para os gastos, mas não são os mantenedores principais. 28% sustentam a casa sozinhos. E aí? O texto que tirou o 1000 não é, de novo, não é demérito do Caio. Parabéns, Caio. Espero que você esteja na faculdade. Você é foda, bicho. O ponto é o seguinte: o corretor que corrigiu esse texto é um merda. Com todo respeito. O cara não percebeu, mano. O cara não percebeu que simplesmente
O texto do estudante estava contradizendo o texto 4, o texto motivador. Ou pelo menos contradizendo parcialmente, pode ser? Aí beleza, então ele prometeu pra mim, enfrentamento ao etarismo, atividade física, engajamento político e social. Um exemplo disso, tá, então um exemplo de uma corrente contemporânea nova, beleza. É o quê? É o filme estrelado por Fernanda Montenegro, em 2025, Vitória, em que a atriz interpreta uma senhora em uma comunidade periférica no Rio de Janeiro e expõe suas denúncias contra a violência e o tráfico onde vivem. Tá, mas uma pergunta aqui. O filme, pelo que o estudante falou, eu preciso ir a partir do que o cara falou, expõe suas denúncias contra a violência e o tráfico onde vive. Se eu for pensar nos 3 exemplos que ele deu, eu posso pensar que talvez isso daqui é uma questão de engajamento político? Posso, né? Mas isso daqui é uma questão de atividade física? É uma questão de enfrentamento ao etarismo? E aí? Não, né? Não é. Não é. Nem a pau. Nem a pau. Pedro, mas e aí? Bom, é um exemplo errado. É mais uma falha de sentido do que o cara tá montando. Ficou jogado? De novo, não é culpa do Caio. Não é demérito dele. Ele tirou 1000, cara. É isso aí, a nota é dele. Vida que segue. É demérito de quem? Quem tava corrigindo isso daqui. Porque não é um texto 920, não é um texto 840, não é um texto 800, é um texto que tirou 1000, é um texto que tem proporção nacional, é um texto que sai no G1, que todo mundo tem acesso. Sob essa ótica, a figura do idoso, eu nem vou falar, óptica tem a ver com, né, é um termo em português de Portugal, e aí a galera traz pra cá pra tentar ter um vocabulário mais chique. Tanto faz isso. A figura do idoso deixa um espaço de fragilidade e impotência. Calma aí. Ah, tá. Sob essa ótica, a figura do idoso, então a ótica do filme. A figura do idoso deixa um espaço de fragilidade e impotência e passa a assumir protagonismo de sua própria vida. Legal, legal. Tipo, ele conclui algo adequado em relação ao filme. Mas eu estou sendo repetitivo. Mas ele não me prometeu que as tendências mais modernas não refletem o respeito aos mais velhos e a sua sabedoria? Como que o parágrafo 2 dele foca só nisso? Foca justamente em algo positivaço. Como que esse cara tira 1000? Esse texto, especificamente, tira 1000? Não bate. Não bate. Pedro, então o que ele deveria ter feito? Mano, ele até poderia ter mantido a Fernanda Montenegro aqui. Ele poderia citar a Fernanda Montenegro, não tem problema. O grande. Tem problema, mas não tem tanto problema assim. O grande ponto é, ele teria que ter feito uma argumentação por contraste. Então ele citaria a Fernanda Montenegro e colocaria algo como: no entanto, não é esse o protagonismo que tem acontecido. E aí ele escolheria um desses 3 pontos aqui para desenvolver. Muito provavelmente essa questão do enfrentamento, do engajamento político e social, para desenvolver em cima disso. Só que as mudanças para corrigir todo esse texto, cara, é uma mudança estrutural, é uma mudança muito grande dentro do texto. Então, não faz sentido. Olhando para os outros textos que tiraram nota 1000, olhando para o histórico do Enem recente de redações nota 1000, esse texto tirar nota 1000 não tem lógica, bicho. Não faz sentido. Por quê? Não é por conta de vocabulário ou competência 1. É por causa da competência 3 e da competência 4 até o momento. Mas vamos lá. Por fim, a intervenção dele. Veja, o que ele falou? Olha só, para e pensa no negócio. Sobre o que esse cara argumentou? Sobre organização social e manutenção do poder. Eu vou colocar assim, ó, desigualdade social. Ou seja, envelhecer com qualidade é uma questão apenas para quem tem recursos. É uma questão só para as elites. E no segundo caso, o que ele argumentou para mim? O papel social do idoso. Como ele tem sido visto hoje? Ele está assumindo um certo protagonismo. Beleza. Olha a intervenção do rapaz aqui. Tendo em vista as múltiplas perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, voltou no tema, beleza. É necessário que o Ministério da Educação...
tá? Por meio de iniciativas de capacitação e autonomia. Então, capacitar e dar autonomia. Como o projeto Envelhecer, do Sim UFP, Universidade Federal de Pernambuco. Esse sim eu não sei se está nos seus motivadores, talvez esteja. Vamos ver aqui se tem. Eu acho que não. Acho que é algo que ele trouxe de casa, especificamente. Mas beleza. Sim, o FPE, que os ensina a conviver no ambiente digital. Legal. Então, é um projeto que, no caso, o projeto Envelhecer aqui é um projeto que letra os idosos digitalmente. Beleza. Atue na formação dessas pessoas. Não, pera lá. Olha a ação do rapazinho aqui. Atue na formação dessas pessoas. Essa é a ação. Tá, mas e a questão da desigualdade social que ele falou lá? E o papel social eu vou deixar, porque o papel social provavelmente é isso que ele quis dizer. Para que resgatem sua independência bem. Tá, tem a ver com a autonomia, tem a ver mais ou menos com o que ele falou aqui. Beleza, eu vou assumir o seguinte, eu vou ser gente boa. Esse cara bateu no argumento 2, certo? Ele tá falando do argumento 2. Bateu não, né? Ele tá reforçando o argumento 2. Beleza. Nós temos 5 elementos. Vamos ver? A gente tem aqui, ó. A gente tem o agente. A gente tem o modo do rapaz aqui. A gente tem o detalhamento, né? Ele tá dando um exemplo. A gente tem a ação, mais ou menos, mas tem. Para que resgatem sua independência. E a gente tem o efeito. Também mais ou menos. Tá. Olhando para C5, beleza, duzentinho para conta teoricamente. O que deixa todo mundo meio de cara? Muitas pessoas perderam nota na competência 5 porque fizeram apenas um detalhamento. É o caso do rapaz aqui. Ele fez um detalhamento só. Ele só detalhou aqui como o projeto envelhecer, tal, tal, tal. Tem redações de alunos daqui que fizeram um detalhamento apenas e não tiraram 200. Então, isso emputece muita gente, emputece muitos professores. Por quê? Porque simplesmente é uma redação nota 1000, que não é tão 1000 assim como a gente pôde perceber, que ainda gabaritou a C5, mesmo com detalhamento, só um detalhamento. Fora que deixou uma ponta solta, deixou a desigualdade social que foi falada lá em cima, ou né, essa elitização do envelhecer, enfim, o que vocês quiserem, como vocês quiserem chamar. Ele deixou para trás, ele não bateu nisso. E aí? Como que tira 1000? Pedro, então qual que é a nota final desse cara? Vamos lá. Pensando, de verdade, assim, ó, sendo bem criterioso, como era pro Enem ser. Competência 1. 200. Eu não vou ser sacana. 200. Lendo aqui rapidinho com vocês, eu não peguei nenhum erro gramatical do cara. Fechou, 200. Competência 2. Ó, quando a gente olha para competência 2, o único repertório desse cara que teoricamente poderia dar 200 pontos para ele é o repertório de abertura. É o único. Só que é muito louco, porque quando você pega outras redações nota 1000, ou você pega redações que perderam nota na competência 2, essas redações perdem nota tendo repertórios mais ou menos bons nos desenvolvimentos e tendo um repertório bom na introdução. Pedro, eu não entendi. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando você pega várias redações que perdem na C2, são redações que têm um repertório fera na introdução, mas os repertórios do desenvolvimento são ruins. Ou seja, o repertório da introdução não necessariamente garante 200 pontos para você. Mas eu vou dar esses 200. Eu vou assumir aqui, eu vou ser gente boa com esse estudante. 200. E na competência 3, mano... Na competência 3, você tem, primeiro, uma contradição, porque o cara me falou um negócio no começo, depois ele me falou outra coisa. Você tem ponta solta. Você tem uma intervenção que não bate na própria argumentação do maluco. Eu vou assumir um 120 aqui. Por quê? Porque a contradição grave já joga pra 120. Cara, como que tira 1000? Não era pra tirar. C4, impossível tirar 200. Nesse cenário, portanto, 160.
Tá muito na cara, bicho. Tá no rosto do corretor esse erro. Como que me tirou 200 na C4? Não tem como. C5, já coloquei lá. 200 pontos também. Nota final, então. Final desse cara. 880. Você faz o cateto aqui, você chega em 880. Teoricamente, ainda dava, talvez, né, se a gente tivesse acesso ao espelho completo, a gente conseguiria, né, compreender que a nota poderia ser mais baixa. Às vezes, o jornalista que ele corrige algum erro ou outro, já aconteceu no Enem antigamente, em 2021, tem um texto com mais de 15 erros gramaticais, que não era para tirar nem a pau 1000 e tirou 1000. E os jornalistas do G1 corrigiram. E tá tudo bem, beleza. Não é culpa dos caras necessariamente, né? Isso aí é indiferente. Mas o texto tinha. Enfim. Então, assim, rapaziada, o que eu quero que vocês percebam. Era pra tirar 1000? Não. Não era, não era. Tem muita coisa para ser corrigida, tá? Quando você olha para o INEP, é muita coisa para ser corrigida nesse treinamento dos corretores, porque não só a galera que é injustiçada, mas tem gente que é um injustiçado do bem, né? O cara recebe uma nota muito mais alta, sendo que era para receber uma nota muito mais baixa. Gente, foi um prazer dividir com vocês esse momento, espero que vocês tenham gostado. Caso você não saiba, meu nome é Pedro, eu sou professor de língua portuguesa, formado pela UTFPR. Tenho a primeira escola de redação da cidade de Araucária e nós somos a única escola da cidade com mais de 5 aprovações em medicina na Federal do Paraná e dezenas e dezenas e dezenas de 900 mais. Se você quiser fazer parte aqui do nosso grupo de alunos, estamos com o semi-extensivo aberto. É só acessar aqui embaixo na descrição e entrar em contato com a gente. Foi um prazer, um abraço a todos vocês e tamo junto!